Então, atento a cada detalhe, que hoje, mais uma vez, a aula será extraordinária. Vamos receber o nosso querido pastor Oberi com uma linda salva de palmas, amém? A paz do Senhor Jesus para a igreja. Os corajosos que estão aí com frio, e estudo já é meio cansativo, porque a gente vai mais devagar, pensando, usando mais a cabeça, né? Aí mexe o dedão dentro do calçado para esquentar, ativar a circulação aí, tá? E vamos adiante. Como o pastor Maico já explicou, a gente tem bastante conteúdo aí para hoje, para ver se na semana que vem a gente já consegue entrar já no livro de Apocalipse. Então, tem bastante coisa pela frente, é interessante. Não sei, de repente, no final de tudo, de fazer uma recapitulação e resposta de perguntas, porque é importante no estudo, alguma dúvida, você perguntar, anote aí, manda depois, enfim, para a gente tirar as dúvidas. Já numa pregação não é possível isso, né? Por exemplo, domingo passado, que eu ministrei aqui sobre 2 reinos, né? Aí tinha as pessoas aqui na igreja que não entenderam. Aí tem a mãe dela lá em Sapiranga, a irmã, ela falou com a irmã, para a irmã falar com a gente, mandar um áudio pelo WhatsApp explicando o que eram os 2 reinos, que ela não tinha entendido aqui na pregação de domingo, né? Então a gente mandou a resposta explicando o que a gente estava falando. Eles agradeceram, as 2 mulheres. Então é interessante, porque numa pregação a gente fala, cita alguma coisa, não dá explicação, porque na cabeça da gente a gente pensa que todo mundo está entendendo o que a gente está falando, e às vezes não, né, como casos assim. Então, no estudo, a gente já vai mais devagar, mais detalhado, dando mais explicação. Então, alguma dúvida, talvez não queira interromper aqui, então anota, manda, depois a gente vai devendo fazer um momento especial de recapitulação e de resposta a essas perguntas. A gente vai planejar ainda junto com o pastor Mike, vamos ver. Mas vamos para adiante, onde foi parado semana passada. Seguindo esse slide aí. Aqui a gente comentou, mas isso aqui numa das primeiras, eu acho que na primeira aula, nas primeiras perguntas, não me lembrei, a gente já comentou isso aqui, então não tem muito o que falar. Lugar dos mortos que fala aí, né? Então, no Antigo Testamento tem essa palavra Sheol, está aí, o pastor Mike está fazendo faculdade, estudando o hebraico lá, e o grego, não sei. Sheol, tá, essa palavra no Antigo Testamento, portanto, é hebraico, e Hades, no Novo Testamento, que é em grego. Então, essas 2 palavras, que é traduzida aí por, às vezes, inferno, coisa assim, mas significa lugar das almas, ou lugar dos mortos. Então, também, o pessoal usava para traduzir como sepultura, o lugar que colocava os mortos. Mas, biblicamente, é para onde vai as almas, enfim. Então, essa referência que está em Lucas 16, aquela história do rico e do Lázaro, né, que morreu e o Lázaro foi levado para o seio de Abraão, e o rico diz apenas foi sepultado, Sheol, tá, esse negócio aí. Agora o paraíso está nos céus, certo? 2 Coríntios fala da visão de Paulo. Paulo conta que ele foi arrebatado ao paraíso de Deus, ele diz ao 3º céu. Foi uma das aulas que o Lucas deu, que falou 1º céu, 2º céu, 3º céu, explicou tudo isso aí. 3º céu, lugar da habitação de Deus. Então Paulo diz que ele foi arrebatado ao 3º céu, ao paraíso de Deus. Então antes de Cristo, havia esse abismo para onde todos os mortos iam. Porém a Bíblia diz que havia um abismo que separava as 2 partes, segundo Lucas aí, né? Então diz que o homem, aquele que foi sem salvação, estava em tormento, e diz que do outro lado, ao longe, ele enxergou Abraão e enxergou o Lázaro, que estava sendo consolado e confortado em descanso. E ele clamou a Abraão que mandasse, então, alguém de volta à terra para visar seus parentes, né? E assim por diante. Apocalipse 2,7 também fala do paraíso de Deus, enfim. E, então, Cristo, após a sua morte na cruz e ressurreição, diz que ele levou esse paraíso para cima, então de estar no céu. Então hoje existe separação.
aqueles que continuam morrendo sem salvação continuam descendo ao abismo. E aqueles salvos vão para o paraíso, lugar de descanso, aguardando ressurreição. Então, isso foi explicado já em outros momentos. Todos estão lembrados? Alguns estão, outros não, tá? Aqui também a gente comentou bastante, tem uma rapidinho aqui, foi comentar também numa das perguntas, respostas sobre o estado intermediário dos mortos. Aquela questão que a gente falou, estão dormindo ou não estão, conscientes ou não, nós damos essa explicação toda. Então, algumas diferenças disso que eu já estou falando, né? O estado intermediário do justo e também do ímpio, né? Está claro aqui várias referências. Alguns irmãos estão com a apostila. O Lucas imprimiu mais apostila para hoje, não sei, já está passando por aí, quem quer. Então, quem está com a apostila tem bastante referência bíblica aí para você ler em casa. Como pretendemos semana que vai entrar no Apocalipse, já te aconselho, leia o livro de Apocalipse em casa, tá? Aqueles que não têm, anota aí. Então, por exemplo, o estado intermediário, então, do justo. No Antigo Testamento, após a morte, eram levados pelos anjos para o seio de Abraão, conforme Lucas 16, Lucas 23, tá? No Novo Testamento, eles são levados para o paraíso de Deus, então, acima, tá? Já o ímpio, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, continua, então, descendo ao Hades, ou Seol, né? Esse lugar de mortos. Quanto ao justo, ele está em consolo no paraíso de Deus, acima, né? O ímpio em tormento. O justo, eles vão ressuscitar por ocasião do arrebatamento. Acho que foi a parte que o Luiz também falou sobre as ressurreições, né? Primeira ressurreição, ressurreição de salvo, no arrebatamento. Segunda ressurreição, ressurreição dos ímpios, depois do milênio. Tá bom? Então está ali, os ímpios, eles vão ressuscitar após o milênio por ocasião do juízo final, que está lá em Apocalipse 20, que a gente costuma dizer, o juízo do trono branco, porque é um trono que vai descer do céu, o Senhor, e vai então dar a sentença aos condenados. O justo, então, eles aguardam a ressurreição para estar com Cristo para sempre. Já o ímpio, ele aguarda a ressurreição para ser condenado e lançado no inferno de vez. Certo? Então, esses são alguns dos detalhes, complementando aquilo que já foi comentado outro dia. E agora nós queremos iniciar, então, sobre profecias de Daniel. Vamos ver se a gente consegue passar essa parte hoje, como diz aqui das profecias de Daniel, para a semana que vem falar do Apocalipse em si, começando direto no Apocalipse. Se não der, a gente conclui, porque é bastante conteúdo. As profecias de Daniel, elas são importantes, até já está aqui para frente, que a Daniel Deus deu uma visão panorâmica das coisas e a João os detalhes no Apocalipse, né? Daniel capítulo 9, para quem está sem a apostila, abre a sua Bíblia em Daniel capítulo 9, certo? Porque a gente vai ter que ler. Ali o evangelista São Lucas tem as apostilas ali para hoje, que alguém quer apostila, levante a mão que ele vai estar levando. Não, ele quer, mas alguém quiser. Valor, eu nem sei quanto é que está cobrando, mas daí passa cartão de crédito, parcela em 10 vezes, faz qualquer negócio. 39, filho. 39, está barato. E aí você acerta aí, vê como der, e depois a gente vê. Então abre a Bíblia em Daniel capítulo 9, vamos iniciar lendo no verso 24, para você acompanhar que a gente vai estar dando alguma explicação aí. Quem consegue ler aqui no telão, quem está mais longe lá, não sei se consegue ler, mas quem está aqui perto consegue ler, beleza. Veja bem, então, diz assim: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade. Decretada, ou depende da tradução, determinada. Agora diz assim, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Que povo é esse e que cidade é essa? Quem pode me dizer aí? De que povo era Daniel? Judeu. Então, quando diz, é por isso que eu às vezes falo assim, quando você lê a Bíblia, você tem que ver o seguinte: para quem que ela está falando e do que ela está falando, para a gente às vezes não pegar, interpretar ou aplicar errado as coisas. Então, quando o Senhor diz assim para Daniel,
70 semanas estão decretadas sobre teu povo, é sobre o quê? Povo judeu, Israel. Hebreu, tudo é o mesmo povo, tá? Às vezes a pessoa pergunta, pastor, qual é a diferença de judeu, de hebreu, de Israel? É o mesmo povo. Tá? É o mesmo povo. Então, sobre o povo judeu, tua santa cidade, todo mundo sabe, até na televisão falam da cidade santa, que é Jerusalém. Aí veja 6 objetivos: fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. 6 coisas. Estas coisas ainda estão para cumprir sobre Israel, tá bom? Então, por isso que é importante ver toda essa história e as coisas, acontecimentos que têm a ver com Israel, Jerusalém, o que está acontecendo agora. É importante estar atento a isso, porque são sinais que estão previstos aqui, certo? Então é importante entender cada expressão disso aqui, o que ainda vai acontecer. Determinado está sobre Israel. Cessar a transgressão, como eles não receberam o Messias, ainda estão debaixo de pecado, dar fim aos pecados, que ainda não aconteceu, expiar a iniquidade. Esse expiar a iniquidade, muita gente pergunta o que é. Espiar com X é diferente de espiar com S, um pouquinho de português aí, né? Espiar com S é você dar uma investigadinha na coisa, tá? Com X é pagar a transgressão, ou pagar o pecado, espiar o pecado, é pagar a sentença do pecado, enfim, se redimir do negócio. Foi o que Jesus fez por nós, expiou o nosso pecado, quer dizer, pagou os nossos pecados, tá? Então, para fazer isso, Israel, tá? Trazer justiça eterna, selar a visão, as profecias, encerrar todo o assunto, né? E para ungir o Santíssimo aqui não é Cristo, Santíssimo aqui é o lugar do templo, que esse templo foi profanado, né? Então existiam muitas profecias sobre esse assunto, então por isso que se afirma que deve acontecer a construção do 3º templo em Israel. O primeiro templo foi o de Salomão, que foi destruído por ocasião da escravidão, que foi levado para a Babilônia. Aí depois que eles voltaram da Babilônia, eles reconstruíram o 2º templo, o templo de Neemias, Esdras, Zorobabel, profeta Ageu. Naquele período foi reconstruído, então, o 2º templo, que depois, antes de Cristo um pouco, um Herodes lá, fez uma grande reforma, a reconstrução do templo e tudo aquilo. Então, esse 2º templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Vamos ver algum detalhe aqui para frente. E então, por isso, acredita-se que deve se construir um 3º templo, porque tem que ter esse lugar santíssimo do templo. No ano 167 a.C., houve também esse período interbíblico que a Bíblia não fala, cerca de 400 anos que cessou profetas e coisas, mas tem muita história no meio. Então, no ano 167, teve lá um imperador da época que sacrificou um porco no altar do templo. Vê que porco para judeu é um bicho imundo, nem criá-lo eles criavam, e nem até hoje nem criam porco, para eles é um animal imundo. E esse imperador mandou sacrificar um porco no altar, foi um afronto por causa das revoltas judaicas daquele período, né? E depois, como as profecias que o lugar santo, a cidade santa seria pisada pelos pecadores, enfim, foi destruído tudo e acabou, resta um pedaço daquele muro lá. E interessante que o que tem no lugar do templo hoje é uma mesquita islâmica, aquela Domo da Rocha, que diz lá, a mesquita de Omar, coisa assim, né? Então, nem templo judeu tem hoje. Então, para cumprir algumas coisas de Daniel, acredita-se que será reconstruído. Diz que eles têm projeto, e diante da tecnologia de hoje, para em poucos dias erguer um novo templo. Então, se espera isso como uma das últimas coisas a acontecer agora. Aí ele continua dizendo assim, sabe e entende, veja a exortação do Senhor ao profeta, procura entender aí o negócio, tá? Então vale para nós também. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, Jesus Cristo, né? O príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas, com graça, com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos.
Tá uma explicação aqui para frente, mas já para adiantar, que alguns já devem estar se perguntando, que semanas? É semana de anos, certo? Então, uma semana, 7 anos e assim por diante, tá? Então, diz ele que essas semanas estão determinadas, semanas de anos, tá? Para esse negócio acontecer. Depois de 62 semanas, será cortado o ungido, será tirado Jesus Cristo. E nada lhe subsistirá, enfim. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim, então essa expressão que já dura até o fim, quase 2000 anos, mais de 2000 anos, né? Haverá guerras. Israel nunca teve paz em todo esse tempo. Então, eu falei no outro dia aqui, um general chamado Tito, filho do imperador romano da época, por causa das revoltas, foi a Jerusalém, isso no ano 70 depois de Cristo, com seu exército, e destruiu o templo, destruiu tudo. Então cumpriu até o que Jesus disse, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubado, cumpriu essas profecias de Daniel, então que os lugares santos seria pisado, Jesus falou disso, inclusive Jesus disse como Daniel profetizou, então a abominação no lugar santo, e tudo isso aconteceu, certo? E foi assim, então, essa inundação, essa situação terrível aí que aconteceu em Israel. Já vamos ter melhor essa semana. Então, estão determinadas assolações, e ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. O que é uma semana? 7 anos. Então, esse príncipe que há de fará um concerto por uma semana, por 7 anos. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício. Então, por isso que entende-se que Israel, em primeiro passo, vai ser enganado e vai fazer aliança com o anticristo. Vai ter o templo, vai ter os sacrifícios, como era antigamente. Mas quando Israel se dá conta que foi enganado, vai quebrar essa aliança. Por isso que a tribulação dos 7 anos, a gente divide em duas, tribulação e grande tribulação. Porque os primeiros 3 anos, que nós vemos os detalhes do Apocalipse, vai ter uma série de juízos, e na segunda metade vai ser pior. Vai aumentar as dores e sofrimento, porque vai haver isso aí. Então vai ser um período de muita guerra e muita revolta, certo? Então haverá guerra de nações, como hoje já está se definindo, algumas nações aliadas a Israel e outras contras. Algumas organizações, como a própria ONU, hoje se posiciona contra Israel e muitos outros, achando que Israel está sendo injusto nessa guerra. Ora, imagina, alguém começa a alvejar a sua casa e você vai ficar quieto? Não tem como. Então, os caras mandaram mais de 1000 mísseis lá para dentro de Israel, um grupo terrorista. Como é que Israel, que tem muito mais poderio de arma e de tudo, e tecnologia, como é que não vai revidar? Ah, mas está sendo desproporcional. Nunca vi esse tipo de coisa. Quer dizer, alguém te agride, tu não pode usar uma força maior para derrotar quem está te ameaçando, te atacando. É as coisas que a gente ouve para esse pessoal de hoje em dia que não dá para engolir, né? Então estão determinadas assolações, ele então fará o pacto firme por uma semana. Agora veja bem, com muitos, não é com todas as nações. Então vê que vai ter nações que vai estar aliado com Israel e outras que vão estar aliado com o anticristo, nem todos vão estar, né? Fará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, então, fará cessar o sacrifício e a oblação, as ofertas, como era no Antigo Testamento. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Virá contra Israel e seus aliados, é claro. E até a destruição determinada, destruição do anticristo e seus exércitos, será a batalha do Armagedon, assunto que dá para frente, o qual será derramada sobre o assolador. Quem é o assolador? Anticristo e seus exércitos, tá? Então Jesus virá e porá um fim nesse camarada e nesses exércitos. As duas principais profecias do livro de Daniel, que eu acho que eu até já falei aqui, são as do capítulo 2 e do capítulo 9 que nós estamos vendo. Primeiro, porque a do capítulo 2, ele revela o futuro do mundo gentílio, quer dizer, as demais nações, certo?
representada naquela estátua do sonho, da visão do Nabucodonosor, e que ele tinha esquecido até o sonho, né, e mandou chamar alguém que revelasse o sonho e a interpretação, que coisa difícil, hein, gente? Quer dizer, o camarada sonhou, acordou perturbado, porque teve um sonho complicado, mas ele nem lembrava o que é que ele tinha sonhado. E ele queria sábios que revelassem o sonho e a interpretação, e não achou ninguém que fizesse, né? Aí ele lembrou, tem Daniel lá, o homem dos mistérios. Que coisa boa, né? Que o crente seja conhecido como a pessoa dos mistérios de Deus, amém? Aí ele chama Daniel, e Daniel vai para a oração, e Deus revela para Daniel qual era a visão e qual era a interpretação, que foi então representado naquela estátua, cabeça de ouro, que era o Império de Babilônia, que foi o primeiro grande império mundial, o segundo, que foi o Império Medo-Persa, né? Representada no ombro, tórax, enfim, da estátua, depois o Império Grego e, por último, o Império Romano. Então, esse é chamado os 4 grandes impérios mundiais. E depois a pequena pedra que foi cortada e que destruiu a estátua. Então, vamos ver esses detalhes para frente, tá? Então, o capítulo 2 revela, então, o futuro das nações, as demais nações, enfim, todo mundo. E o capítulo 9, que nós estamos vendo agora, então, revela o futuro de Israel, certo? Exclusivamente Israel. E se nós não entendermos essas profecias das 70 semanas, será difícil compreender Mateus capítulo 24 e também o livro de Apocalipse, que a gente quer entrar logo no assunto. Então, por isso é importante entender essa visão. Então, Deus deu a Daniel essa visão, esse quadro geral dos eventos futuros, e a João ele deu os detalhes, coisas que eu já falei, né? Então, as 70 semanas da profecia em foco, Daniel 9, são semanas de anos e não de dias. Porque no original da linguagem bíblica original, ela não diz semanas, mas ela diz setes, ou seja, 70 setes estão determinados, ou seja, 70 períodos de setes. Então, por isso se entende dessa maneira. Diz aí os estudiosos que quando se trata de semanas de dias, no hebraico, né, se acrescenta a palavra yamim, que está aí, para dizer que é dia, e não nessa linguagem. Outro, mas é bíblico, isso por exemplo, em Levítico 25:8 fala também nessa mesma linguagem, contará 7 sábados, né, de anos, então usa a mesma linguagem. Números 14 e assim por diante. Gênesis, que é a história do Jacó, né, quando foi casar, trabalhou 7 anos pela Raquel, foi enganado, deram a Lia para ele de esposa, ele trabalhou mais 7 anos para casar com a amada dele, a Raquel. Então também usa essa linguagem, 7 e 7, né? Mais uma semana, tá? De anos. Então por isso que usa essa linguagem. Divisão das 70 semanas, já lemos ali no modo geral e vamos a alguma explicação sobre essa divisão em 3 grupos, porque disse, né, conforme foi lido ali. Primeiro grupo, de 7 semanas. 7 vezes 7, cadê os bons de matemática? Está até explicado mais para baixo, né? 49 anos. 7 semanas, então, equivale a 49 anos. 7 períodos, ou este período, começaria com a expedição do decreto de reconstrução de Jerusalém, que foi baixado em 445 a.C. pelo imperador Artaxerxes. Difícil dizer esse negócio, tá? Longimano. Eu fiquei curioso, Artaxerxes Longimano. Sabe por que ele tinha o apelido de Longimano? Porque ele tinha o braço direito mais comprido que o outro. Fui descobrir isso. Então, era assim. Então, de acordo com essa profecia e estudo, o fim dos 49 anos, no fim desses 49, Jerusalém estaria reconstruída, que foi no ano 396 a.C. Pessoal, por isso que é muito importante a história do cativeiro da Babilônia, onde Israel passou 70 anos cativo, conforme a profecia de Jeremias. Ela é um marco nessa história de Israel. Então, muita coisa mudou. Dali para cá, Israel nunca mais se voltou aos ídolos. Deus libertou Israel dos ídolos desse cativeiro, que antes vivia um pouco na idolatria, um pouquinho por lá. Só que, como eles foram levados em 3 etapas para o cativeiro, eles também voltaram em 3 etapas. Então, se você ler lá em Neemias e Êxodo, essa história,
houve o primeiro decreto do Ciro, que foi o primeiro imperador do Império Medo-Persa. Lembra que Daniel foi para lá no templo de Nabucodonosor da Babilônia, era o Império Babilônico, o primeiro grande império. Ele foi para lá jovem, certo? E as profecias do capítulo 10, 11 e 12 de Daniel já estava para mais de 80 anos. Já estava velhinho, ele passou a vida toda dele lá. Foi primeiro-ministro de 3 imperadores. O homem foi aquele jovem que foi para lá adolescente, que fez aquele pacto de fidelidade, Deus honrou ele a vida inteira. Então, o primeiro decreto foi de Ciro. Conta-se a história que Ciro ficou tão impressionado quando ele tomou conhecimento que 100 anos antes Isaías havia profetizado e citado o nome dele. Tem a profecia de Isaías, que Isaías diz que, ele usou as palavras de Ciro, o meu servo. E ele ficou tão impressionado com isso que ele determinou que o povo voltasse e reconstruísse. Então, mas isso foi antes. Mas o povo voltou no decreto de Ciro, e depois Dário renovou, reforçou esse decreto, o sucessor dele. Foi para, Ciro e depois Dário, né? Foi para reconstruir o templo e o muro. Mas esse já terceiro imperador depois, o quarto, ele determinou a reconstrução da cidade. Então é essa que é pegado como base para essa contagem aqui. Então por isso que se conta lá do ano 445 e não do 550 e poucos lá que foi o primeiro decreto. E fecha daí os cálculos, porque então em 396 estava reconstruído Jerusalém. A segunda parte compreende 62 semanas, 62 vezes 7 dá 434 anos. Tempo que abrange, então, da conclusão da restauração de Jerusalém até o Messias, até Jesus Cristo, o príncipe, conforme Daniel 9, 25. Desde o decreto de restauração, então, de 445 a.C., até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é a profecia dele entrando em Jerusalém, né? Soma-se exatamente 69 semanas de anos. 69 vezes 7, 483 anos. Então, desde a restauração, da saída da ordem, da restauração, até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que foi um pouco antes da crucificação, né? Então, Jesus foi crucificado no ano 38, lembrando que o calendário atual tem um erro de 5 anos, certo? Então, por essa diferencinha, só curiosidade para ajudar. O terceiro grupo, o que seria de apenas uma semana, isto é, 7 anos, Daniel 9, 27, ela é futura. Compreendemos aí esse negócio, Daniel 9, 27, como também Mateus 24 e 15, que ainda estão para se cumprir ou ainda não se cumpriram, certo? Então, essa última semana não começará enquanto Israel estiver fora de sua terra ou disperso, o que pode ser visto em Daniel 9, 26. Então, em 1948, isso aqui a gente também já explicou, foi 14 de maio, então, portanto, Israel comemorou seus 73 anos, né? Então, de 1948, que foi decretado, fundado o chamado Novo Estado de Israel, o Estado Novo de Israel, foi devolvido parte do território, enfim, aquilo que a gente falou, aquele decreto da ONU, tudo, que nosso gaúcho aqui, Oswaldo Aranha, que presidiu essa reunião, enfim, que a gente explicou no outro dia. Então, o movimento sionista, que é volta a Sião, né, já estava acontecendo desde 1890, o povo já, porque depois daquela destruição do ano 70, então rodou aí 2000 anos, Israel ficou disperso pelo mundo todo, sem pátria, quase tudo quanto é nação do mundo tinha judeu, perseguidos, sofreram muito no nazismo, na Alemanha, todo mundo sabe, mais de 100 milhões de judeus mortos, e, enfim, toda essa história. Mas aí começaram, já lá em 1890, muita gente começou a voltar para aquele território, ainda que não existiam, não reconheciam o território, a nação judaica, mas o povo estava voltando. E aí que estão os conflitos desde aquela época
com o povo que tinha ocupado a terra, os tais que se chamam hoje palestinos, só que nunca existiu uma nação com esse nome, palestino. Eles são árabes igual às outras nações árabes, que tem tudo em volta lá, várias nações, do Oriente Médio ali, que é tudo árabe. Então acontece desde essa época esse retorno, o pessoal começou a voltar. Até que então, devido às lutas e requerimentos, coisa aconteceu na ONU, aquela Assembleia, foi reconhecido como nação, devolvido um território, e um ano depois, então, em maio, 14 de maio de 1940, foi então decretada a fundação do novo Estado, e desde então Israel cresce assustadoramente, e aí é que a gente vê o grande milagre de Deus, da restauração dessa nação, porque hoje é uma potência em tecnologia, armamento de guerra e ciência de toda a natureza, em um paizinho que de território é menor que o Rio Grande do Sul, não me lembro bem, mas 2/3, mais ou menos, assim, do território do Rio Grande do Sul, é o território de Israel. Você olhar no mapa, literalmente é um grão de areia no meio do mundo árabe em volta. Ele ocupa menos de 1% do território árabe. E o pessoal queria acabar com eles, que acham que eles são invasores da terra, na visão dos terroristas lá, islâmico, enfim, o Hamas aquele, tá? Então esse movimento de retorno já acontece há tempo, cumprindo essas profecias, tá? Então na 70ª semana, que diz, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, Daniel 9:27 e Mateus 24:15 e 21, sem dúvida representa a grande tribulação. Portanto, cumpriram-se 69 semanas, falta cumprir a última, que ficou esse intervalo que Daniel disse, até o fim estão determinadas essas coisas, essas guerras de tribulação e tudo que vem acontecendo até hoje. Um intervalo de tempo entre essas duas, né, entre a 69ª e 70ª semana, indicado então nesse intervalo, por essa expressão, que já ultrapassa esses 2000 anos. Nesse período, então, é formada a igreja, preparada a igreja e arrebatada ao céu. O que tem outra expressão que diz tempo dos gentios. Certo? Tempo dos gentios. Então, esse intervalo aí de semanas é chamado de dispensação da igreja, ou da graça, conforme temos para frente um estudo, um resumo ali sobre as dispensações. Então, quando Israel foi rejeitado, não é muito apropriada essa expressão que está aqui, rejeitado, mas tem que dar uma explicação, né? Foi quebrado da oliveira, Deus fez enxertar nela, na oliveira, né, a igreja, como o zambujeiro bravo, assim, que foi enxertado onde foi quebrado o ramo. Então Israel foi quebrado. Isso não é bem assim rejeitado, porque Deus continua cuidando de Israel, e Israel continua debaixo do cumprimento dessas profecias difíceis, de todo o sofrimento e guerra que vem passando, mas está sob o cuidado de Deus e será restaurado. Então, diz, não é muito apropriada a palavra rejeitado, mas vamos dizer assim, parece que Deus deixou um pouquinho de lado Israel, debaixo dessa sentença de até o fim vai haver guerras, assolações, tribulação, e Deus voltou para a igreja, e a igreja não tem limite de raças e fronteira de todos os povos. Nós temos judeus convertidos ao cristianismo e temos pessoas de todas as raças hoje. Já a antiga aliança era exclusiva com os judeus. A antiga aliança era exclusiva com Israel. Já a nova aliança no sangue de Cristo não tem barreira de raça, de cor, de nada. É para todo, é universal, certo? Então, por isso, Deus voltou a sua atenção à igreja, a preparação, formação desse povo, preparação desse povo, chamado igreja, para o arrebatamento, para esse propósito eterno. E cumprido isso, então, volta em cena todo o tratamento de Deus para a salvação de Israel, tá? Então, com o arrebatamento, a igreja inicia. Aí vale nós falar o que a gente deu uma explicaçãozinha rápida no primeiro slide, no começo, que nós podemos fazer uma linha do tempo ali, né? Estava meio ruim a imagem, mostrando a sequência dos acontecimentos. Então, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos e salvos e arrebatamento, que é uma coisa simultânea, nós não temos data, tanto que mostrando essas datas, às vezes que ela é meio confusa da gente somar, calcular, tem eventos e coisas. Isso foi um erro que algumas pessoas, ou várias pessoas já cometeram no passado, tentar calcular. Teve esses fundadores do Adventismo e também antes do Adventismo, os Testemunhos de Jeová, que vem junto de uma origem mesma lá,
Eles marcaram por 3 ou 4 vezes, não me lembro bem, as datas, baseadas nesses cálculos, tiveram que pegar essas datas, essas coisas aqui, fazer cálculo, e anunciaram para 1800 e poucos a vinda de Jesus e tal, e não aconteceu, marcaram e remarcaram algumas vezes, e claro, erraram. Porque nós não temos uma data certa, isso não ficou marcado, ficou só nessa expressão, tempo dos gentios, até o fim, vai haver isso, vai aquilo, e não ficou marcado data. Mas o momento que acontecer o arrebatamento da igreja, dali para frente, tudo tem tempo marcado, certo? Então a gente procurou mostrar no começo sobre o que vai estar acontecendo, né? A igreja sobe, então no céu vai estar acontecendo algumas coisas que nós vemos para frente, e na terra também acontecendo a tribulação, que vamos ver alguns detalhes aqui. Então esse intervalo, tá, período da igreja. Uma nota. Com o arrebatamento, então, na igreja, se inicia, então, a última semana, já estou explicando, a 70ª semana restante. Então, será o governo do anticristo e o período da grande tribulação. Tão temido esse negócio do anticristo, né? Mas nós não precisamos temer, nós queremos que nós vamos estar aqui nesse período, já vamos estar arrebatados, em nome de Jesus. Há um tempo atrás, eu ministrei num domingo aqui, não me lembro, faz mais de ano, e não sei se alguém vai lembrar, que eu disse que estava o tempo da gente também pregar e preparar a igreja que vai ficar, e alguns ficaram assustados. Por quê? Porque daí a igreja salva, que vai subir, mas tem os que vão ficar, eles vão ter que estar preparados para enfrentar as tribulações daquela época, né? Que vai vir. Mas nós cremos, é a nossa linha teológica de segmento, mas acontece que tem outras interpretações e de outras linhas aí que acreditam que a igreja vai ficar aqui, passar toda a grande tribulação na terra. Nós não vemos base bíblica para isso, mas tem gente que acredita. O reino do Messias, porque Jesus vai voltar, descer em Jerusalém para salvar e socorrer Israel, livrar da destruição que os exércitos do inimigo, do anticristo, vão estar preparados para destruir Israel definitivo. Então Jesus virá em socorro, e Jesus vai iniciar então o seu reinado de 1000 anos na terra. Quando estava para virar o século ali do milênio, no ano 2000, tinha muita gente com medo. E a Globo, na época, passou uma novela, que o tema era sobre o fim do mundo, e tinha muita gente assustada. Eu conversei com algumas pessoas que até disseram assim, eu tenho medo desse negócio, prefiro nem saber. E eu tive que responder muita gente, porque a gente trabalha e estuda esse negócio há muito tempo. Eu já disse, não é assim que a Bíblia diz, o mundo não vai acabar agora. Depois que a igreja subir com Cristo, ainda vai ter 1000 anos de terra aí, para depois ser destruído. Não vai acabar. Só não queira ficar do arrebatamento, porque vai ser difícil o negócio, vai ver para frente aí, né? Mas as pessoas têm um medo, assim, um assombro das coisas por falta de entendimento. Que será destruído, será, mas não será nesse agora, né? Então, o último reino mundial da estátua aquela, lembra que nós explicamos antes, a visão do Nabucodonosor, que Daniel deu a visão e a interpretação. No fim lá, uma pedra que foi cortada, bateu no pé da estátua e destruiu tudo. Então esse é o último reino mundial, será o de Cristo. O último porque ele não terá fim, será eterno. Profecias, aliança com Davi, tudo que foi prometido, que haveria então alguém da descendência de Davi, que não seria dele tirado o reino. Tem muitas profecias, tá? Nessa questão. Então Daniel 2,44 aí, enfim. Então será eterno esse reino, conforme Deus revelou aí, para Daniel, que ele deu a interpretação disso. Mas nos últimos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania desse reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, que era dos pés da estátua, né? E o bronze, que representava o império grego ali, o barro, a prata, o ouro, quer dizer, todos os impérios, que estavam representados naquela estátua, cabeça de ouro e peitos de prata, quadris era bronze, né, que está aí, e as pernas de ferro e barro, tá?
Então, que essa pedra foi cortada, tocou na estátua e destruiu todo, dos pés à cabeça. Ou seja, destruiu todo o governo humano na terra. E vai ser implantado de maneira absoluta o reino de Cristo. Eu digo assim, o diabo sempre procura enganar, ele procura ir à frente. Se está profetizado que Jesus vai vir e vai reinar definitivamente sobre toda a terra, dando um exemplo de justiça e governo verdadeiro, quer dizer, o inimigo vem antes tentando ser ele o imperador, o rei da terra, né? Na grande tribulação. Mas Jesus vai vir, destruir ele e implantar o reino do Senhor, então, certo? Então ele esmiuçou todo. Então o rei, já que eu parei de ler aqui, subsistirá para sempre, quando viste que, deu-se de mão, esmiuçou. O grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Foi a palavra de Daniel a Nabucodonosor. É outra coisa curiosa. Nabucodonosor, um imperador, pagão, povo idólatra de toda a natureza, e Deus dá uma visão dessa para ele, assombrosa. Só que deixou ele confuso. E ele precisou de quem? De um servo de Deus para dar interpretação. Deus é Deus, né, gente? É coisas maravilhosas. Esse reino é proveniente do céu. Ele será implantado sem intervenção humana. Por quê? Porque a pedra foi cortada e está bem claro, sem intervenção humana. Então essa pedra é Jesus Cristo, tá? Que vem para o seu reino. Daniel 2,34, estava vendo isto quando uma pedra, então, foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e a esmiuçou. 4 vezes está escrito que a pedra esmiuçou a imagem, tá? Está ali os versículos, 4 vezes. Isto fala da maneira violenta em que o mundo findará nessa batalha do Armagedon, esses governos corruptos. Gente, em Mateus capítulo 5, Jesus disse, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque ele será farto. Hoje você liga a TV num jornal qualquer, é só tragédia, banditismo, morte, assalto, essa coisa de doença. Quem é que não está gemendo por justiça? E quando todo esse mundo corrupto tentar aniquilar Israel de vez, Jesus vem em socorro. Então, segundo isso aqui, será uma maneira violenta. Tem uma profecia, parece que é de Joel, que diz que o sangue dará no freio dos cavalos. Então você imagina quão violenta será essa batalha quando os exércitos de Cristo descer, que a Bíblia diz que vai vir Jesus com os seus anjos e seus santos, que é a igreja arrebatada 7 anos antes, vai descer para julgar as nações e vai ser destruída essas nações. Então vai ser coisa violenta. Um parênteses dentro disso aqui, 1 Coríntios, lá pelo capítulo 3, mais ou menos, que fala, mas esse é o capítulo 3, que Paulo disse assim, como é que tu vai a justiça dos homens contra teu irmão? Vocês não sabem que nós vamos vir julgar eles, e como você vai a eles para que julgue as suas causas? Está falando disso aqui. Nós vamos vir com Cristo para julgar as nações. E aí que Paulo fala dessa incoerência que estava acontecendo na igreja de 1 Coríntios, vocês vão à justiça comum, a justiça dos homens contra irmão, sendo que nós é que vamos julgar eles. Será que não tem ninguém capaz de resolver as vossas causas entre vós mesmos? Precisa ir aos ímpios? Então viremos com Cristo para esse julgamento, tá certo? Para frente. O anticristo e seu domínio. Daniel 7, 24, 25. Quanto aos 12 chifres daqueles mesmos reinos, eu disse da outra vez para vocês lerem Daniel, não sei se alguém leu. Agora, dizendo para a semana que vem, nós começamos, se conseguimos começar o Apocalipse a semana que vem, creio que vai dar para nós entrar direto até o Apocalipse.
É importante ler para a gente, se a gente fala aqui, às vezes não lembra o que é, mas está aqui. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Então aqui alguém fala que o Império Romano, que foi o último e que simplesmente foi se esvaindo assim, né? Afirma que ele será um império ressurgido, ou pelo menos um sistema semelhante ao que existiu no passado, que deve existir agora para a volta, para a vinda do Messias, do Anticristo, e depois do Messias deve haver um reino semelhante. Por isso que é importante estar atento aos acontecimentos políticos, porque ali quando fala da parte que representa o Império Romano, que eram as pernas e os pés da estátua, diz que ele era de ferro e de barro. Então representa alguma coisa dura, consistente no ferro, como ditadores, mas alguma coisa mais frágil, mais maleável, como barro. Então, por isso, alguma coisa mista. Então, é importante estar atento aos acontecimentos e às alianças políticas. O chamado espírito do anticristo sempre se manifestou no meio de sistemas ditadores, certo? Como foi Mussolini na Itália, Stalin e outros na Rússia, que fundaram a antiga União Soviética, Mussolini, e outros assim da história, o nazista lá, Adolf Hitler, e assim por diante, onde sempre se manifestou esse espírito do anticristo, por isso tem que estar também atento hoje. Outro dia eu disse, irmão, deixa as paixões políticas e procura a vida do lado espiritual, onde Satanás continua agindo. Quem mais fez vítima no mundo até hoje é o sistema socialista, com mais de 100 milhões de mortos, procura aí no Dr. Google, que você vai ver, né? Na história. E quem mais, a religião mais perseguida continua sendo os cristãos, e quem mais persegue cristão hoje são os países ditadores comunistas, islâmicos, porque alguém disse que o Islã é coisa de paz, não é, porque no Corão, o Alcorão, o livro deles, determina a morte dos hereges, quer dizer, então qualquer outro que não seja islã, para eles é herege, tem que matar. Por isso que esse grupo radical deles, terroristas, que estão pelo mundo aí matando. Todo mundo persegue cristão, zomba, critica. Teve aquele jornal da França que fez umas piadinhas do Maomé, o profeta deles, eles foram lá e explodiram tudo. Lembra disso? Não lembro que ano foi, faz pouco tempo agora. Faz pouco tempo, né? Foram lá e explodiram. Cristão não faz isso, então eles continuam perseguindo, criticando, zombando, matando. E estão matando cristãos monte lá por esses países islâmicos, principalmente, e ditadores comunistas, certo? Yeah. Não sabia disso, acho que não. Caçaram e degolaram ele. Entendeu? E aí querem convencer nós aqui que Islã é de paz. Estavam até dando território e lugar para eles botar mesquita e coisa aqui no Brasil. Foi doado, né? Então, quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis daquele mesmo reino passado, semelhante então ao Império Romano. Se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, seu anticristo, e abaterá 3. Então, vamos ver aqui, ó, tem 10, depois dele se levanta outro, então passa a ser 11, daí ele derruba 3, sobra 8, né? E abaterá 3 reis. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, isso já existe hoje, né? Consumirá os santos do Senhor, aqui não é igreja, por isso que eu disse antes, quando você lê a Bíblia, tem que ver de quem que ele está falando e para quem. Os santos do Senhor Altíssimo, nós falamos no começo, para quem que o Senhor disse, Daniel, está determinado 70 semanas sobre o teu povo judeu. Então aqui quando está dizendo assim, consumirá os santos do Altíssimo, o povo judeu, é do que está tratando, não é a igreja está arrebatada e salva, né? Consumirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Aqui tem outro gancho que os adventistas falam contra nós, porque foi aquele imperador no 3º século, 320 e pouco depois de Cristo, eu esqueci o nome dele, que oficializou o domingo como feriado
semanal, né? Daí os adventistas dizem que o domingo é a marca da besta. Porque aqui diz então que a besta vai cuidar em mudar os tempos e a lei. Tá? Esqueci o nome do imperador, aquele primeiro que se declarou cristão, que até hoje... Constantino, obrigado. Que até hoje é polêmica a história, se realmente ele se converteu ou não, mas ali oficializaram o cristianismo como religião oficial, coisa do império. Aí entrou todo tipo de paganismo para dentro da igreja, que resultou na igreja católica hoje, né? Cheia de coisas pagãs no meio. Então esse imperador Constantino foi que por fim oficializou, mas era uma prática que a igreja já vinha fazendo desde a ressurreição, se reunindo nos domingos e tudo, né? Primeiro dia da semana. Mas aí o adventista pega essa frase aqui: cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele diz, foi o Constantino lá que mudou, e essa aqui é a marca da besta, né? Então por aí vai, mas vamos ver para frente o que é a marca da besta, tá, gente? E os santos, Israel, lhes serão entregues na mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Um tempo, 1 ano, 2 tempos, mais 2 anos, 3 mais meio tempo, 3 anos e meio. Aquilo que eu falei antes, que daí vai romper a aliança, e Israel vai sofrer mais 3 anos e meio de grande perseguição. Tá? Então, essa aliança. Segundo Tessalonicenses 2, verso 3 a 10, temos essa palavra de Paulo, acho que está escrito aqui só a partir do verso 6. Mas tudo ali fala do anticristo, certo? E agora vós sabeis o que o detém, o anticristo, né? Para que seu próprio tempo seja revelado, né? Então não foi revelado ainda, mas vai se revelar. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora, e então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. E esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então ele vai enganar todos aqueles que não creram e que não receberam Jesus. Ele vai enganar, iludir, vai fazer sinais, prodígios, milagres. Por isso que a gente diz, pessoal, nem tudo onde tem sinal sobrenatural pode ser Jesus, hein? Cuidado com muitos movimentos, porque tem muitos sinais, mas tem muito engano e heresia no meio. Então tem que estar atento para as coisas, não dá para ir. Mas quando ele se manifestar na terra, vai ser pior ainda. 9h15? Podemos ir? Vamos ver se chegamos até lá, quantos slides tem aqui em frente. Mas vamos dar uma aceleradinha, vamos ver. Apocalipse 3,18. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é de homem, e o seu número é 666. Então seria ridículo nós pensar que todo mundo ia ter um 666. Como é que vai distinguir quem é quem? Então diz quem tem a sabedoria e calcula, né? Alguns dos nomes dados da Bíblia para o Satanás aí, né? Esse aí, está aqui, ó. Anticristo, e aí tem várias referências. Consegue anotar, anota, quem tem a apostila, depois tu lê esse monte de referência bíblica, né? Então é dado para ele o nome de anticristo, de iníquo, que já lemos ali, de besta, filho da perdição, homem do pecado, todos isso aí se refere ao anticristo. Ele será um líder ativo nesse mundo por 7 anos, então está decretado, determinado o tempo dele, tá? Ele fará então uma aliança com os judeus por 7 anos, mas quebrará a aliança nos 3 anos e meio, já expliquei, Daniel 9:27. Ele imitará a Cristo em sua vinda e enganará muitos, trazendo uma falsa paz. E Apocalipse 6 fala ali primeiramente de um cavaleiro branco, aquele ali não é Cristo, o cavaleiro branco, que vai aparecer lá, parece o capítulo 20, que daí Cristo lá é cavaleiro branco. Esse primeiro que Apocalipse fala aqui é o anticristo, é o falso cavaleiro branco, falsa paz, que vem para enganar Israel, tá? Ele vai matar as 2 testemunhas que Deus vai enviar, que vai no período da grande tribulação estar pregando em Israel e fazendo sinais, mas a besta vai matar no meio desse período aí, tá? Então ele terá um completo controle sobre as atividades comerciais da terra, conforme 13, verso 17. Aquela palavra assim, ó, ninguém pode comprar, ninguém pode vender, não pode fazer nada se não tiver a marca da besta. Aí fica todo mundo assustado. Mas para aí, entenda o seguinte,
Nem todas as nações farão parte do governo do anticristo. Aqui que eu digo, a importância da evangelização de nações, e nações que têm por tradição líderes evangélicos. Por exemplo, Estados Unidos, grande potência evangélica, democrática hoje, e um país evangélico de muito tempo, que teve muitos dos seus presidentes evangélicos. Então, tem uma tradição evangélica. Bastante corrompida, a igreja americana ultimamente, mas está havendo restauração, renovação lá, e tem muita coisa boa, certo? Em termos de cristianismo. Então, um país cristão, e aí a importância também do Brasil ser um país cristão, bem evangelizado, a quem Deus iniciou uma grande obra pentecostal há mais de 100 anos, e daqui levou missionários para muitas partes do mundo e continua fazendo, e eu creio que esse avivamento continuará no Brasil, e Deus continuará, há muitas profecias que Deus vai estar levantando missionários para esse grande avivamento final agora. Certo? Então, por isso que eu creio na proteção, na restauração e na guarda, que Deus está dando um grande livramento para o Brasil, gente. Ora por isso, olha pela igreja, que a mão de Deus está dando um grande livramento para o Brasil. Olha, miserável da Venezuela aí do lado, e do caos que está tornando a Argentina também. E Deus está livrando o Brasil, gente. Deixa as paixões políticas de lado e olha para a Bíblia, para a verdade da palavra, certo? Por quê? Porque vai haver muita guerra dos aliados do anticristo contra os que não aceitarem o governo do anticristo. Será muito mais uma questão de nações do que individual. Daí as pessoas, não, mas se eu ficar, não vou poder comprar. Se o Brasil aceitar e fazer aliança com o novo regime mundial do anticristo, aí sim. Mas se o Brasil não aceitar isso, quem ficar vai continuar na liberdade que tem hoje, só que o país vai estar em guerra com os outros países, então vai haver guerra, isso sim. Muitos falam de uma terceira guerra mundial, é possível que seja isso. Tá? Então haverá muito mais uma questão de nações do que individual. Então, que Deus tenha misericórdia dos nossos amigos que vão ficar aí no arrebatamento, e que o Brasil não faça parte dos aliados do anticristo, mas que fique do lado de Israel. Tá? Porque haverá socorro de Deus. Verdade ou não? Tá? Então será um sistema de governo político e religioso, liderado por 2 homens. Então vê que Apocalipse 13 fala de 2 bestas, uma que subiu da terra, uma que subiu do mar. Fala de um líder religioso e um líder político, certo? Gente, então eles terão uma tremenda capacidade, ele terá uma tremenda capacidade de oratória, de retórica, de sedução. A Bíblia coloca ele dessa maneira. A aliança de um sistema político e um sistema religioso, as 2 bestas, anticristo e o líder político e o falso profeta, então o líder religioso, as 2 maiores forças que governam o mundo é Estado e religião, gente. O que tem mais influência no governo de todo mundo, se não essas 2 coisas? Pensou nisso? Aí você vê, se alia um grande líder de influência mundial, religioso, e um grande líder político de influência mundial, quem segura? Só Jesus. Entendeu? Então, por isso que nós temos que estar atentos a essas coisas. Então, essa aliança aí será muito grande. São essas 2 maiores forças que governam o mundo, né? Então, será um poder fabuloso que virá aí. E como isso tem tudo a ver com finanças, e é por isso que é importante estar atento também à situação financeira das nações, porque veja bem, o que mais movimenta dinheiro no mundo hoje, em primeiro lugar, você sabe o que é? Armamento bélico, guerras. Quanto é que, eu não vi agora quanto é que custa cada míssil daquele que o Hamas lançou? Alguém publicou, agora não estou lembrado, gente. Se alguém lembra aí, viu? 50 mil cada míssil. Daí me disseram que aquele antimíssil que Israel usa, que vai explodindo lá no ar, os mísseis que está vindo, custa parece que 1000 vezes mais preço. Aí, e aquilo ali não é nada perto de os grandes navios, os porta-aviões e armas nucleares e tudo que todas essas nações têm em armamento de guerra. O que mais movimenta dinheiro no mundo hoje é armamento bélico, armamento de guerra, certo? Essa área toda aí. Em segundo lugar, droga e prostituição, que andam juntas.
Aí vem a ciência, as indústrias, outras coisas, e tem que ver esse ranking das coisas aí, tá? Então, um governo que tem essas duas coisas na mão, um líder mundial, político, influente em todas essas áreas, e um líder religioso, estão com todo o poder do mundo na mão. Então, alguém se assusta, mas haverá as nações que não serão aliadas a isso, né? Clube de Roma, que existe, ele tem por objetivo estudar o futuro da raça humana, e já concluíram que o mundo precisa de isso não é coisa recente, já é coisa de anos atrás, que eles já concluíram que o mundo precisa de um governo único e centralizado. Por isso que a gente diz que está tudo preparado para a chegada do anticristo. 7 cabeças e 10 chifres da besta. Gente, aqui tem uma coisa curiosa, que eu fiz questão de botar aqui, porque isso aqui é é uma teoria antiga de que o Papa, tem ninguém católico aí? De que o Papa é a besta. Tá? Pessoal, não vamos rir, mas a coisa é séria. Então, isso é um estudo, é uma teoria, uma ideia já muito antiga, não é de agora. Por isso fiz questão, porque existem outras linhas aí que você vai encontrar, tá? Mas, olha, 7 cabeças e 10 chifres da besta. E Apocalipse 17 fala, então, que as 7 cabeças são 7 montes e também são 7 reis. Roma é conhecida por suas 7 colinas ou montes que são, tá? Então o nome dos montes, tá? Vamos apressar aqui. A mulher do capítulo, no Apocalipse, tem 2 significados. Primeiro, o país de Israel, e segundo, a igreja, ou o sistema religioso. Em 1929, Mussolini, que foi o fascista da Itália, né? Ele cedeu uma grande área de terra dentro de Roma, que ficou chamado de Vaticano, onde o Papa passou a ser rei nesse país independente. Assim o Papa passou a ser rei desde 11 de fevereiro de 1929. Os papas que vieram antes só eram líderes religiosos, e a partir dessa data, então, passaram a ser também reis. Tá? É claro que tem alguma divergência, como eu disse, porque serão 2, e aqui diria um só, porque vai ter o falso profeta, que vai exaltar e divulgar a besta, o governo político, o líder, tá? Mas tem tudo assim a ver, tá? Alguma coisa curiosa. Os papas aqui, primeiro Pio XI, 1922, 1939, depois Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e o Francisco de hoje. Então, aqui cumpre os 7 e seria o de hoje, né? Ou a outra linha exclui o primeiro Papa fora, porque ele já era Papa quando Mussolini deu o território e fundaram o Vaticano. Então, tirando ele fora, o Francisco seria o último Papa e o próximo seria o abençoado. É uma linha de pensamento, tem gente que contesta, tem gente que procura outras coisas, então só trouxe que por ti ter curiosidade, porque isso é comum no meio do povo, o Papa vai ser, não sei, gente. Mas o certo é o seguinte, que vai ser um líder político, a besta, o governo político, e um líder religioso, o falso profeta. Agora, que tem fortes indícios para isso aqui, tem, porque ultimamente esse Papa visitou os líderes islâmicos, procurando paz e acordo com eles. O movimento chamado ecumênico já tem há muitos anos que buscar as outras igrejas evangélicas para o lado católico, ou seja, aquilo que eles perderam na reforma, eles vêm tentando recuperar através do movimento, esse movimento aí de ecumênico, né? Recentemente esse Papa foi à China falar com, sei pronunciar o nome do homem, o líder chinês lá, comunista, mas ele não foi lá para apoiar os cristãos perseguidos, ele foi lá e negociou com o imperador lá, o chinês, reconheceu a igreja do Estado chinês como católicos verdadeiros, porque lá na China o governo que tinha nomeado uns papas e bispos lá, independente, porque não reconhecia a autoridade do Papa. Então eles passaram a reconhecer a autoridade do Papa sobre a igreja chinesa, e em compensação o Papa reconheceu a consagração, assim, dos papas e dos padres e bispos lá, mas os católicos que estão sendo perseguidos e massacrados, o Papa não visitou. Então ele está buscando conciliar líderes islâmicos, o Islã é a religião que mais cresce no mundo hoje e que mais persegue cristão. Então o Papa procurando paz com eles e procurando paz com os ditadores chineses lá, que é o outro que mais persegue, mata cristão lá e tudo, né? Então, há sinais de que esse seja o falso profeta, tá?
E depois no Apocalipse tem lá a Babilônia que vai ser destruída, que tem a ver com esse sistema aí, tá bom? O nosso horário se foi, gente. Deixa eu ver o que ficou aqui. Daí... características do anticristo, e depois a marca, e depois... ainda ficou algumas coisas. Vamos ter que parar, né, pastor Michael? Para concluir, antes de entrar no Apocalipse, tem alguma coisa então para concluir depois. Tá? Deixando essa parte aqui. Tá. Marca aí. Será para a semana que vem, senão vai passar muita hora aí. Que noite de conhecimentos. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Vamos colocar em pés? Passa aqui, professor Lucas. Faça uma oração. Mestre Alberi, obrigado. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esta aula. E eu continuo dizendo, quem não veio perdeu pra caramba. Deus tenha misericórdia. Paz do Senhor, meus irmãos. Mas quem não veio e perdeu pode olhar novamente lá no YouTube, né? Mas não deixe de vir na próxima aula.